Rui disse que ia partir para a Suécia por 18 meses. Um grande projeto de energia eólica. Um futuro melhor para a família. Ele falou com segurança, com promessas, com aquele tom de quem nunca seria capaz de mentir. Eu acreditei. Naquela manhã chuvosa, ajudei-o a fechar o casaco, beijei-lhe a testa e fiquei sozinha à porta, segurando o silêncio e a casa vazia. Mas nessa mesma noite, algo não batia certo. O telefone dele não estava desligado. E o sinal não vinha do estrangeiro. Vinha de uma clínica privada de maternidade, aqui mesmo, em Cascais. Ali, naquele lugar onde nascem vidas, começou a morrer o meu casamento. Se queres saber por que segui aquele sinal, o que vi atrás daquela porta, e como uma mentira destruiu tudo o que eu conhecia, subscreve o canal agora e fica comigo até ao fim desta história. Porque o que Rui escondeu vai mudar tudo no próximo capítulo. No dia seguinte, acordei com o corpo pesado e a cabeça cheia de perguntas sem resposta. Chovia fino, aquele tipo de chuva que não lava nada, apenas insiste. Preparei o pequeno almoço em silêncio, como fazia há anos, por hábito. O relógio da cozinha marcava 7h30. A casa parecia maior sem a presença dele. Rui tinha partido para a Suécia, dizia ele. Um projeto importante, um futuro melhor. Era isso que eu repetia para mim mesma, como quem reza para não enlouquecer. Mas havia um detalhe que não me saía da cabeça. O telefone dele não estava desligado. Nunca esteve. Enquanto cuidava da mãe dele, a senhora Leonor, que dormia inquieta no quarto do fundo, fui buscar o tablet antigo que Rui deixara em casa. Era o mesmo que ele usava para ler notícias e ver futebol. A bateria ainda tinha carga. Desbloqueei o ecrã. Sem pensar muito, toquei num ícone verde, quase por acaso. O mapa abriu-se lentamente. O meu ponto azul estava ali, fixo, na nossa casa. O ponto dele também aparecia. Fiquei imóvel. Se Rui estivesse num avião, o sinal não estaria ativo. Se já tivesse chegado ao estrangeiro, apareceria noutro país. Mas aquele ponto verde não se mexia. Estava parado. Demasiado parado. Aproximei o mapa com os dedos trêmulos. O endereço surgiu com nitidez cruel. Uma clínica privada de maternidade, em Cascais. Senti um aperto no peito, como se alguém me tivesse tirado o ar. Disse a mim mesma que era um erro técnico, um atraso de sinal, uma coincidência absurda. Mas a verdade tem um peso próprio. E aquele peso começou a esmagar-me. Tentei distrair-me. Preparei a medicação da senhora Leonor. Ajustei-lhe as almofadas. Ela resmungou, como sempre, reclamando da comida, da dor, de mim. Aguentei em silêncio. Sempre aguentei. Pouco depois, o telemóvel vibrou. Uma mensagem de Rui. Já cheguei bem. Aqui está muito frio. A rede é fraca. Ligo-te mais tarde. Amo-te. Havia uma fotografia anexada. Uma chávena de café, vapor a subir, uma janela embaciada, uma rua que parecia europeia. Olhei para aquela imagem durante longos segundos. Algo não encaixava. Ampliei a foto. Observei os detalhes. No reflexo do vidro da chávena, vi claramente uma tomada elétrica. Não era do tipo usado na Suécia. Era portuguesa. Senti um nó no estômago. Não chorei. Ainda não. Guardei o telefone no bolso do avental e continuei a cuidar da casa. Mas por dentro, algo já tinha quebrado. A confiança não faz barulho quando se parte. Apenas deixa de existir. Depois do almoço, chamei a senhora que vinha ajudar na limpeza e disse que precisava sair. Inventei uma desculpa qualquer. Disse que ia à igreja rezar. Peguei na minha scooter antiga e segui o caminho que o mapa mostrava. Conhecia Cascais. Conhecia aquelas ruas elegantes, aquelas clínicas onde só entra quem pode pagar caro. Estacionei longe. Caminhei devagar. O coração batia-me nos ouvidos. E então vi o carro. O Mercedes preto de Rui. O mesmo que ele dissera ter deixado na garagem de um amigo. Estava ali, brilhante, imóvel,
Aproximei-me como quem caminha para um funeral. No banco do passageiro, um pequeno objeto chamou-me a atenção. Uma almofada cor-de-rosa, juvenil, com formato de flor. Rui nunca teria aquilo. Foi nesse momento que deixei de procurar desculpas. O frio que senti não vinha do ar. Vinha da certeza. Respirei fundo. Puxei o boné para baixo, coloquei a máscara no rosto e entrei no edifício. Misturei-me com enfermeiras, visitantes, passos apressados. Cada passo meu era pesado. Cada metro aproximava-me de uma verdade que eu ainda não sabia se queria ver. Mas já não havia volta. Porque, atrás daquela porta que eu ainda não tinha aberto, estava a resposta que mudaria a minha vida para sempre. Não abri a porta naquele dia. Fiquei parada no corredor, com a mão suspensa no ar, enquanto vozes vinham do outro lado. Uma voz masculina baixa, conhecida demais. Uma voz feminina jovem, suave, confiante. E o som mais cruel de todos: riso. Afastei-me devagar. Saí da clínica sem ser vista. O corpo tremia, mas a cabeça começou a funcionar com uma clareza estranha. Já não era apenas traição. Havia algo maior ali. Algo planeado. Voltei para casa antes do pôr do sol. A senhora Leonor dormia profundamente. Mais do que o normal. Demasiado profundamente. Olhei para os frascos de comprimidos na mesa de cabeceira. Alguns não eram os habituais. Guardei essa informação no silêncio. Nessa noite, não liguei para Rui. Esperei. Ele ligou-me às 23 horas. Disse que estava exausto, que o fuso horário o confundia, que tinha reuniões logo cedo. Falava com pressa, como quem cumpre uma obrigação. Eu ouvi tudo em silêncio. Quando desliguei, percebi que algo dentro de mim tinha mudado. Já não era a mulher que esperava explicações. Era a mulher que precisava de respostas. 2 dias depois, fui ao banco. Disse que precisava de rever uns documentos antigos. A funcionária reconheceu-me. Sempre fui eu quem tratava dessas coisas. Rui nunca gostou de papéis. Foi aí que encontrei o primeiro golpe. Uma conta paralela. E aberta em nome de Rui, com transferências mensais regulares. Valores exatos. Sempre no dia 15. 4.500 euros. O destino do dinheiro era uma entidade privada. Um fundo imobiliário local, com um endereço em Estoril. Saí do banco com a boca seca. Naquele momento, percebi que a minha vida tinha sido dividida ao meio, sem que eu desse conta. Nos dias seguintes, comecei a juntar peças. Não como uma esposa desesperada, mas como alguém que aprende a observar em silêncio. Descobri que Rui alugava um apartamento moderno, com vista para o mar. Descobri que tinha um cartão de crédito que eu nunca vira. Descobri que assinara um contrato de leasing para outro carro, registrado noutra morada. Tudo encaixava. Enquanto isso, em casa, eu fazia contas com lápis e papel, como aprendi em tempos difíceis. E o Rui deixara-me 30.000 euros para despesas gerais durante o tempo que estaria fora. Disse que era mais do que suficiente. Era pouco. E ele sabia. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir. Ao procurar documentos antigos no escritório, encontrei uma pasta azul. Estava escondida atrás de livros que Rui nunca lia. Abria com cuidado. Lá dentro, cópias de escrituras. A minha assinatura. Ou algo muito parecido com ela. O apartamento de 95 metros quadrados, no Porto. O meu. Comprado antes do casamento. Tinha sido usado como garantia num empréstimo, sem o meu consentimento. Sentei-me. As pernas falharam. Nesse instante, deixei de sentir raiva. Senti medo, porque aquilo já não era apenas engano. Era crime. Era roubo. Era uma vida construída sobre a minha confiança. Nessa noite, sentei-me à mesa da cozinha, sozinha, com a luz fraca. E peguei num caderno velho e comecei a escrever tudo o que sabia. Datas, valores, nomes, endereços. Não chorei.
As lágrimas ficaram presas em algum lugar fundo. Eu percebia agora que Rui não tinha apenas outra mulher. Tinha outra vida. E essa vida estava a ser paga com o meu nome, os meus bens, o meu silêncio. Mas se ele achava que eu continuaria calada, ainda não sabia do que eu era capaz de fazer quando a verdade se torna clara. E naquele momento, a verdade já não podia ser ignorada. Naquela noite não consegui dormir. O caderno estava aberto sobre a mesa da cozinha. Datas, valores, assinaturas falsas. Tudo parecia gritar em silêncio. Mas ainda faltava algo. Eu sentia isso no corpo, como um aviso antigo. Levantei-me devagar e fui ao quarto da senhora Leonor. Ela dormia profundamente. Demasiado profundamente para alguém que, horas antes, a reclamava de dores e insônia. A respiração era pesada, irregular. Sobre a mesa de cabeceira, alinhei os frascos de comprimidos. Havia um que não reconheci. Não estava na lista do médico. Não estava na receita. Peguei nele com cuidado. Li o rótulo. Um ansiolítico forte. Dose elevada. Uso contínuo. O coração bateu-me com força. Na manhã seguinte, liguei para o centro de saúde. Disse que a medicação da senhora Leonor parecia não estar a fazer efeito. Pedi esclarecimentos. A enfermeira consultou o sistema. Houve um silêncio curto. Depois, a frase que me gelou. Esse medicamento nunca foi prescrito à sua sogra. Desliguei o telefone com a mão trêmula. Sentei-me outra vez à mesa. Foi ali que tudo se encaixou. Rui mantinha-me presa em casa com a desculpa de cuidar da mãe. Mantinha-a dopada para que não falasse, não lembrasse, não questionasse. E, enquanto isso, vivia outra vida, livre, organizada, calculada. Mas o pior ainda estava por vir. No final da tarde, recebi um e-mail automático da seguradora. Um erro, pensei. Nunca recebi comunicações diretas. Rui tratava disso. Abri a mensagem. Falava de uma atualização contratual. Um seguro de acidentes pessoais. Capital segurado. 850 mil euros. O nome do segurado era o meu. O beneficiário. Rui Figueira. Li aquilo várias vezes. Senti o chão fugir. Não era um seguro antigo. Tinha sido feito há poucos meses. Pouco depois de ele começar a viajar. Percebi então que não se tratava apenas de ganância. Era algo mais frio, mais perigoso. Rui precisava que eu estivesse cansada, sozinha, isolada, presente apenas o suficiente para cuidar da mãe, mas invisível para o resto do mundo. Se algo me acontecesse, ele teria tudo. A liberdade. Ah, é o dinheiro. A outra família. Nessa noite, Rui ligou. A voz vinha doce demais. Perguntou se estava tudo bem. Disse que sentia saudades, que pensava em mim. Respondi com frases curtas. Disse que estava cansada, que a mãe dele não estava bem. Ele suspirou. Disse que eu era forte. Sempre fui. Aquela palavra doeu. Depois de desligar, fui até a varanda. O Tejo refletia as luzes da cidade, indiferente a tudo. Respirei fundo. Pela primeira vez, tive medo real. Não por mim, mas pela certeza de que vivia com alguém que já não reconhecia. Passei os dias seguintes a agir normalmente. Preparei refeições, dei medicamentos, respondi a mensagens com calma. Por dentro, porém, algo tinha mudado. Eu já não era apenas uma mulher traída. Era uma mulher em perigo. Comecei a guardar cópias de tudo. E-mails, extratos, fotografias, rótulos de medicamentos. Escondi-os fora de casa. Não confrontei Rui, não chorei, não fiz perguntas, porque entendi uma coisa essencial. Quando alguém é capaz de falsificar assinaturas, dopar a própria mãe e fazer um seguro à espera da tua morte, não se avisa, protege-se. E foi nesse silêncio que comecei pela primeira vez a preparar a minha saída. Depois de perceber até onde Rui era capaz de ir, deixei de ter pressa. A pressa denuncia. O silêncio protege. Durante semanas vivi como sempre. Acordava cedo. Preparava o pequeno almoço. Organizava a medicação da senhora Leonor.
Respondia às mensagens de Rui com cuidado, escolhendo palavras neutras, sem emoção. Por dentro, porém, eu já não era a mesma. Comecei por algo simples. Vendi discretamente algumas peças de joalharia antiga que herdara da minha mãe. Nada chamativo. Nada que Rui desse por falta. Usei o dinheiro para abrir uma conta num banco fora do circuito habitual da família. Tudo legal. Tudo limpo. Depois tratei do que mais importava. Informação. Contactei um advogado em Lisboa. Não contei a história toda. Apenas pedi orientação geral. Disse que suspeitava de irregularidades financeiras no meu casamento. Ele ouviu em silêncio. Disse-me para guardar provas. Disse-me para não confrontar ninguém. Foi o que fiz. Fotografei documentos. Guardei extratos. Copiei e-mails antigos. Mas faltava ainda uma peça. A mais perigosa. Inês Duarte. Não a procurei de imediato. Observei. Soube, por uma conhecida distante, que Inês falava com orgulho da vida nova. Do apartamento, do bebê, do homem que finalmente a assumira. Esperei. Quando a procurei, não fui como esposa traída. Fui como mulher cansada. Enviei-lhe uma mensagem curta, educada. Eu disse que precisava falar. Nada de acusações, nada de drama. Marcamos um encontro num café discreto, numa tarde cinzenta. Ela chegou confiante, jovem, bem vestida, com aquela postura de quem acredita ter vencido. Falou primeiro. Disse que Rui estava infeliz há anos, que eu já não o compreendia, que o bebê mudara tudo. Eu ouvi, em silêncio. Depois coloquei o telemóvel sobre a mesa e mostrei-lhe um único documento. A apólice do seguro. O nome dela aparecia ali, como condutora habitual do carro de Rui, como parte envolvida num plano familiar futuro. Inês empalideceu. Disse-lhe apenas isto. Se algo me acontecer, a polícia vai começar por aqui. Não levantei a voz. Não fiz ameaças. Levantei-me e fui embora. Nos dias seguintes, Rui ligou mais vezes do que o habitual. A voz estava tensa. Perguntava se eu estava bem, se precisava de ajuda, e se queria que ele voltasse mais cedo. Respondi sempre da mesma forma. Está tudo controlado. Enquanto isso, dei o passo maior. Coloquei à venda a casa junto ao Tejo. Aqui estava em meu nome. Rui nunca se interessou por esses detalhes. Achava que a casa era nossa. Nunca foi. O processo foi rápido. Um casal estrangeiro fechou o negócio em poucas semanas. Valor final: 2,4 milhões de euros. Assinei tudo sem Rui saber. Transferi o dinheiro. Fechei contas conjuntas. No mesmo período, tratei da senhora Leonor. Falei com um médico. Mostrei os medicamentos. Expliquei o que suspeitava. Ele confirmou o excesso de sedação. Providenciei uma solução digna. Uma residência sênior tranquila, com acompanhamento médico real. No dia em que ela foi levada, acordou lúcida pela primeira vez em meses. Segurou minha mão. Não disse muito, mas os olhos disseram tudo. Quando Rui regressou a Portugal, encontrou uma casa vazia, sem móveis, sem documentos, sem mim. E pela primeira vez, foi ele quem não teve respostas. O silêncio, que durante anos me sufocou, tinha se tornado a minha maior proteção. E eu sabia. O pior para Rui ainda estava para começar. Rui chegou numa manhã clara, com a mala ainda por desfazer e o cansaço estampado no rosto. Tocou a campainha 2 vezes. A terceira já foi um murro contido. Não havia ninguém para abrir. Entrou com a chave antiga e parou no meio da sala vazia. O eco respondeu por mim. A casa junto ao Tejo já não era casa. Não havia sofá, não havia quadros, não havia papéis. Apenas paredes nuas e um silêncio que não pedia licença. Rui caminhou de divisão em divisão, chamando o meu nome, como se eu pudesse surgir de repente, a pedir explicações. Se não surgir, no telemóvel, dezenas de chamadas perdidas. Mensagens curtas, depois longas, depois confusas. Onde estás? Isto é uma brincadeira? Precisamos falar.
Não respondi. No mesmo dia, tentou aceder às contas. Encontrou-as bloqueadas. No banco pediram-lhe documentos, assinaturas, autorizações que não tinha. Pela primeira vez, Rui percebeu o que é estar do lado de fora. O gerente, educado, explicou que havia procedimentos em curso, nada mais. À tarde foi à empresa. O cartão não funcionou. A recessão chamou a administração. Disseram-lhe que a autoridade tributária tinha iniciado uma averiguação. Contas suspensas, movimentos sob análise. Rui riu, nervoso, dizendo que era um erro. Não era. No dia seguinte, a notícia espalhou-se. Parceiros ligaram. Fornecedores cobraram. Um investidor cancelou uma reunião sem explicação. E o telefone de Rui não parava, mas já não tocava por respeito. Tocava por medo. E Inês? Inês não atendeu. Soube depois que ela tinha deixado o apartamento de Estoril às pressas. O contrato fora rescindido. O cartão de crédito cancelado. As promessas de vida segura evaporaram-se no ar. Quando Rui finalmente conseguiu falar com ela, ouviu apenas silêncio e uma frase curta. Não te metas comigo. Foi então que ele compreendeu. Não estava a perder uma coisa. Estava a perder tudo. Nessa semana fui chamada a prestar esclarecimentos. Não fui como esposa aflita. Fui como cidadã. Levei documentos, provas, registros. Falei pouco. O suficiente. As autoridades falaram mais. Descobriram a conta paralela, as transferências regulares, o empréstimo garantido com um bem que não lhe pertencia, a apólice feita às escondidas, e os medicamentos administrados à mãe sem prescrição. Cada peça encaixava com uma precisão cruel. Rui tentou contactar-me de novo. A voz já não era doce, era urgente, desesperada. Pediu para conversarmos como adultos. Disse que tudo tinha explicação, que eu estava a exagerar. Não respondi, porque naquele ponto não havia conversa possível. Havia apenas consequências. A senhora Leonor, agora protegida, começou a recuperar a lucidez. Com ajuda médica verdadeira, lembrou-se de episódios, de noites estranhas, de comprimidos que não reconhecia. A memória voltou em fragmentos, mas foi suficiente. Rui foi chamado a depor. Chegou ao edifício de cabeça baixa, sem o fato impecável de outros tempos. Olhos fundos, mãos inquietas. O homem seguro tinha desaparecido. No lugar dele, havia alguém que descobriu tarde demais que a mentira cobra juros. Enquanto isso, eu organizei a minha nova vida em silêncio. Mudei de cidade por uns tempos, reduzi o círculo, respirei. Não senti triunfo. Senti alívio, porque justiça não é espetáculo, é fim de perigo. Quando Rui percebeu que já não tinha onde se apoiar, nem em mim, nem na empresa, nem na amante, nem na própria versão dos factos, tentou uma última coisa. Pediu perdão. Não respondi. Algumas palavras chegam tarde demais, e há momentos em que o silêncio já disse tudo. O mundo que Rui construiu sobre enganos começou a ruir ali. Mas o verdadeiro peso da queda ainda estava por vir. O tribunal não tinha nada de grandioso. Paredes claras, bancos de madeira gastos, um relógio antigo que marcava o tempo sem pressa. Foi ali que Rui se sentou pela primeira vez, sem o controle da situação. Não olhou para trás quando entrei. E talvez não tivesse coragem. Talvez soubesse que naquele espaço as palavras já não lhe pertenciam. O juiz abriu a sessão com voz calma. Os processos foram lidos como quem enumera factos simples, mas cada frase caía como uma pedra. Fraude financeira, falsificação de assinaturas, apropriação indevida, administração de medicamentos sem prescrição, tentativa de obtenção de benefício com risco para a vida de outrem. Rui mexia as mãos. O olhar fugia. O homem que sempre dominara reuniões e discursos não conseguia sustentar o silêncio. Chamaram-me a depor. Levantei-me devagar. Caminhei até a frente. Não tremi. Disse apenas o que sabia. Datas, valores,
o que fizera para proteger a mãe dele, o que encontrara nos documentos, o seguro, as contas, as mensagens. Não acrescentei emoções. A verdade não precisa delas. Depois, chamaram Inês. Ela entrou pálida. Já não havia orgulho, nem certezas, apenas cansaço. Confirmou as transferências, o apartamento, as promessas. Admitiu que nunca soubera do seguro no meu nome. Disse que se sentira usada quando percebeu o risco. Rui baixou a cabeça. A senhora Leonor não compareceu. O depoimento dela foi lido. Curto. Claro. Falava de noites longas, de comprimidos estranhos, de confusão. Falava de mim, agradecendo por lhe ter devolvido a lucidez. Quando a acusação terminou, Rui pediu a palavra. Levantou-se com dificuldade. Disse que tudo tinha sido um erro, que nunca quisera magoar ninguém, que perdera o controlo, que estava arrependido. O juiz ouviu. Depois respondeu com uma frase simples. O arrependimento não apaga a intenção. O silêncio voltou a ocupar a sala. A sentença não foi imediata. Houve dias de espera. Dias em que a cidade continuou a viver como se nada estivesse em jogo. Eu caminhei à beira do rio. Respirei. Dormi melhor do que em anos. Quando o dia chegou, sentei-me no mesmo banco. Rui estava mais magro, mais velho. O tempo passa depressa quando a máscara cai. O juiz leu a decisão com a mesma calma do início. Condenação. 22 anos de prisão. Perda de direitos financeiros, indemnizações, inibição para exercer cargos de gestão. Rui não reagiu. Talvez tivesse esperado um milagre. Talvez tivesse acreditado que, no fim, alguém o salvaria. Ninguém salvou. Quando a sessão terminou, levantei-me antes de todos. Não olhei para trás. Não havia nada para ver. Lá fora, o ar estava limpo. A cidade parecia a mesma, mas eu não era. Não senti vitória. Senti encerramento. Porque justiça não é vingança. É limite. Eu soube depois que Rui tentou recorrer. Sem sucesso. O sistema que ele usara para subir foi o mesmo que o travou na queda. Inês desapareceu da imprensa. Criou o filho longe dos holofotes. Não sei mais do que isso. Nem preciso. A senhora Leonor adaptou-se à nova rotina. Telefonava-me às vezes. A voz estava mais firme, mais presente. Nunca falou mal do filho. Apenas disse uma vez: agora vejo. E eu segui em frente. Não com pressa. Não com raiva. Segui com a certeza de que a verdade, quando chega, não grita. Senta-se, espera e permanece. O último capítulo da minha história ainda não tinha sido contado. Mas naquele dia, soube que o passado já não tinha poder sobre mim. Depois de tudo o que vivi, não houve aplausos. Não houve festa. Houve silêncio. E pela primeira vez em muitos anos, esse silêncio não doía. Instalei-me no porto, e longe das memórias pesadas. Comecei devagar. Caminhadas curtas, café simples, conversas sem pressa. Não precisava provar nada a ninguém. A vida já tinha feito justiça. Voltei a trabalhar, mas noutro ritmo. Escolhi projetos ligados à cultura, à arte, a pessoas reais. Descobri que criar algo bonito também pode ser uma forma de cura. Aprendi a viver com menos ruído e mais verdade. Às vezes, perguntam-me se guardo ódio. Não guardo. O ódio prende. E eu já estive presa tempo demais. O que ficou foi uma certeza serena. Sobrevivi porque ouvi o meu instinto quando todos os sinais diziam para ficar calada. Saí porque percebi que amor não é medo, não é controlo, não é silêncio imposto. Hoje, acordo tranquila. Durmo em paz. E isso vale mais do que qualquer dinheiro. Ebulição de vida e de moral. Há momentos na vida em que ficar é mais perigoso do que partir. O amor verdadeiro não humilha, não ameaça, não exige que nos apaguemos para que o outro brilhe. O silêncio pode ser uma prisão, mas também pode ser uma arma de proteção, quando usado com consciência. Nunca subestime a sua intuição. Ela fala baixo, mas raramente erra.
E lembre-se, quem constrói a vida sobre mentiras pode enganar muitos, mas não escapa às consequências. A dignidade não faz barulho, mas quando escolhemos preservá-la, ela devolve-nos algo precioso: a liberdade de recomeçar sem medo. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo, perdón por perder tan tarde, la verdad, pero sinceramente con la rutina que estoy teniendo estas semanas se me hace muy cansador y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes vamos a tener horarios. Vamos a tener horarios y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso, así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer, obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 post partido, o ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense, partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok. Los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap, su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero creo que todos esos parones, uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más, a ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé, pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo, perdón por perder tan tarde, la verdad, pero sinceramente con la rutina que estoy teniendo estas semanas se me hace muy cansador y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes vamos a tener horarios. Vamos a tener horarios y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso, así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer, obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 post partido, o ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense, partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok. Los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero creo que todos esos parones que tuvo el año pasado el patito justamente por estos temas de molestias musculares o no sé qué, desgarros también creo que tuvo,
Yo digo, ya deberían hacerse, o sea, debería hacerse operar o tratarse, ¿me entiendes? Creo que más que aportarnos perjudica, weón, la verdad nomás. El pato ya está roto desde el año pasado, por eso yo digo, ¿por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, ну, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, ну, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да.
В любом случае, это все такая в основном физическая была работа. Типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, заработаешь. Вот, ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно.
смотришь другие профессии, другую работу, да,